Seja muito bem-vindo à continuação do nosso curso e atenção, viu? A aula de hoje ela é uma revisão geral da aula 3, movimento retilíneo uniforme, da aula 4, movimento uniformemente variado, da aula 6, movimentos verticais no vácuo e a aula 7 de vetores. Então, se você chegou até aqui no curso, essa aula 9 serve como uma retrospectiva geral dos melhores momentos até agora. Então, vamos comigo. Qualquer dúvida que você tenha, esse é o e-mail institucional, esse é um projeto do IFRN, das 100 videoaulas, e o objetivo da aula de hoje, lançamento horizontal e oblíquo, é estabelecer as relações entre composição de movimento e a decomposição vetorial associadas às aulas anteriores de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. A parte 1 da nossa aula é o lançamento horizontal. Definição: quando uma partícula é lançada horizontalmente, a partícula, como já vimos na nossa aula de vetores, vai realizar dois movimentos ao mesmo tempo. É uma composição de movimentos. Lembra que a gente discutiu isso naquela questão dos barcos, na aula 8? Um dos movimentos vai ser horizontal, que é uniforme, porque não existe aceleração. Atenção, olha o princípio de Galileu. Um movimento ocorre independente da presença do outro. É por isso que na horizontal você vai usar as equações do movimento uniforme, porque a aceleração que existe é vertical, que é a da gravidade. E é exatamente por isso que o outro movimento associado é o movimento vertical, que é uniformemente variado. Agora, preste atenção. O que é que conecta o azul, movimento uniforme, com o vermelho, uniformemente variado? O tempo gasto é o mesmo, gente. A partícula é a mesma. Eu apenas estou analisando a horizontal e a vertical. Mas o tempo que ela gasta na horizontal é o mesmo da vertical, porque a partícula é a mesma. E isso será, como você vai ver, o fator decisivo para resolver as questões. Está preparado? Então vamos comigo aí, slide importantíssimo. Então, seja uma partícula lançada com uma velocidade horizontal, por isso que o nome é lançamento horizontal. Essa velocidade eu vou chamar de Vx. Observe, ela o tempo todo permanece constante. Não existe a resistência do ar, tá certo, gente? Não existe. O tempo todo a velocidade é a mesma, Vx, Vx, Vx. Mas na vertical, devido à presença da gravidade, ela começa com uma velocidade inicial zero. Não, Carlos. Ela não sai com zero, não. Gente, atenção, eu estou analisando a vertical. Se ela só tem velocidade inicial na horizontal, na vertical a velocidade inicial é zero. E essa velocidade vai aumentando devido à presença da gravidade. Já vou adiantar para você, viu? Se a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, na vertical essa velocidade vai aumentar de 10 metros por segundo a cada segundo. E olha que coisa interessante, gente. Quando a partícula atinge o solo, nós temos um vetor resultante para a velocidade. Nós temos a velocidade horizontal que não muda e temos a vertical que vai depender do tempo que gastou. Então, a velocidade no solo, ela não é só horizontal e não apenas a vertical. Ela é o Pitágoras de Vx com a velocidade na vertical. Na horizontal, você está vendo que nós temos o alcance, a gente chama de alcance, que é a distância, e na vertical, gente, a altura de queda nós vamos chamar de h. Observe, gente, a origem dos eixos é colocado de onde a partícula foi lançada. Por isso que o espaço inicial dela aqui é zero. Na direção x, esse SX vai ser D quando chegar ao solo, e o SY vai ser H quando chegar ao solo. Então vamos revisar comigo a aula 3, movimento uniforme. Lembra da fórmula do sorvete? Posição da partícula na direção X. Eu vou colocar o índice X para lembrar você que é movimento uniforme horizontal. Então temos SX é igual ao espaço inicial na direção X, mais a velocidade na direção X, que é constante, vezes o tempo gasto. Aí olha só, gente. O espaço inicial é zero, que você colocou a origem de onde ela saiu. O espaço x, ao atingir o solo, será o alcance, a distância, que eu vou chamar de d. A velocidade Vx vai ser Vx vezes t.
Ou seja, na horizontal, se você quiser calcular o alcance, é muito simples. É só multiplicar a velocidade horizontal pelo tempo que a partícula gastou para cair. E com relação à vertical, aí você vai usar, gente, aquelas 3 equações do movimento uniformemente variado. Você ainda lembra delas? A do sorvetão, né? Colocando o índice y para dizer que é vertical. E olha o detalhe, gente. No lugar da aceleração, eu já vou botar a aceleração da gravidade, como você já estudou comigo, nos movimentos verticais na aula 6. Então temos S final na posição y, é o espaço inicial de y, mais velocidade inicial no eixo y, vezes o tempo de queda, mais aceleração da gravidade vezes t ao quadrado sobre 2. O espaço inicial em y, assim como em x, é zero. A velocidade inicial em y, olha para mim, é zero, porque ela saiu totalmente horizontal. E aqui, gente, vai eliminar tudo isso. Ou seja, o espaço na direção y é gt ao quadrado sobre 2. Se eu estou analisando ao chegar ao solo, o espaço final é h. Então fica h igual a gt ao quadrado sobre 2. Gente, essa expressão pode ser utilizada para achar a altura que ela caiu ou o tempo, dependendo da ordem que você vai colocar aqui. Com relação à velocidade, vovô e vovó assistindo televisão. Velocidade inicial em y, zero, como já discutimos. A aceleração é a própria gravidade. Se você faz a velocidade inicial zero aqui, ó, a velocidade ao chegar ao solo é a gravidade vezes o tempo. Tem lógica, sabe por quê, gente? Porque lembra que se a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo a velocidade aumenta de 10 metros por segundo. Então, se, por exemplo, t for 3, a velocidade que chega lá embaixo vai ser 30 metros por segundo. Porque na vertical, a cada segundo, com a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade aumenta de 10 metros por segundo. Como foram 3 segundos, por exemplo, daria 30. E você ainda pode usar a Torricelli, né? Lembra dele? Vovô, vovó e 2 amigas dela. A velocidade inicial na direção y é zero, como já dissemos, e a aceleração é a própria gravidade. Então, a velocidade ao atingir o solo na direção vertical é raiz de 2gh. E como eu tinha dito agora há pouco, se a questão pedir qual o módulo da velocidade ao atingir o solo, você tem que fazer Pitágoras, gente. Porque ao atingir o solo, não é só a horizontal e não é só a vertical. É o vetor resultante, como já vimos na aula 7. Faz Pitágoras, velocidade lá ao atingir o solo, raiz da velocidade horizontal ao quadrado, que nunca muda, e a vertical, que depende do tempo. Gostou? Pois é, gente. Exercício modelo importantíssimo. Eu quero agora que você anote com muito cuidado esse exercício super especial que eu trouxe para você. Um corpo é lançado horizontalmente, com velocidade de módulo de valor 30 metros por segundo, de um penhasco de 80 metros de altura em relação ao nível horizontal do solo. Dado que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e não existe nenhuma resistência do ar, que é a condição para usar as equações que a gente demonstrou, determine, letra A, o tempo que gasta para cair, o famoso tempo de queda. Letra B, o alcance, ou seja, a distância horizontal percorrida. Letra C, o módulo, o valor da velocidade vertical ao atingir o solo. E letra D, Pitágoras, né, professor? O módulo da velocidade ao atingir o solo. Vamos bem devagarinho, gente. Velocidade que ele saiu na horizontal, ó, 30 metros por segundo. A altura de queda, 80 metros. A aceleração da gravidade é 10. Olhe, gente, na horizontal o tempo todo, 30, 30, 30, 30, 30. E na vertical, sai com zero e aumenta de 10 metros por segundo a cada segundo. Carlos, como é que eu acho o tempo de queda? Atenção para o macete. Se ele der a altura, que é vertical,
você começa com MUV, movimento uniformemente variado. Se ele tivesse dado a distância horizontal, você começaria com as fórmulas de azul do movimento uniforme. Então me diga, ele deu a vertical, você começa com movimento uniformemente variado. Lembra que a gente já colocou essa equação? Espaço inicial é zero, de onde saiu, velocidade inicial é zero. Quem é o SY, minha gente? Está no solo, é o H. O SY é o próprio H. Tudo isso aqui cortou, ficou que H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Tem H, tem G, consigo achar o tempo de queda. Olha que legal, 80 é igual 10 vezes T ao quadrado sobre 2. 10 sobre 2 é 5, passa dividindo 80, T ao quadrado é 16, obviamente que eu estou procurando o tempo positivo. 4 segundos é o tempo para atingir o solo. Se você voltar para a aula 6, eu até deduzi uma fórmula que você acha o tempo de queda direto, né? Raiz quadrada de 2 vezes a altura pela gravidade. No entanto, eu vou sempre estar retomando as equações do M e o V. Achei o tempo de queda. Com o tempo de queda, gente, eu consigo calcular a distância horizontal. Por quê? Porque é um movimento uniforme na horizontal. Qual é a equação do movimento uniforme? É a do sorvete, né? Posição x é igual a posição inicial de x mais a velocidade constante vezes o tempo que você acabou de achar. O tempo que eu gasto na vertical é o mesmo da horizontal. É o que conecta os dois universos, lembra? Substituindo Sx por d, que é o alcance que ele quer, espaço inicial é zero, que é de onde saiu, a velocidade x ele deu, gente, é 30. E o tempo eu achei na A, é 4. Então, gente, o alcance horizontal, 120 metros. Carlos, estou gostando. Velocidade vertical atingir o solo. A cada segundo aumenta de 10 metros por segundo na vertical. Como foram 4 segundos, parabéns, viu? Já viu que é 40, né? Se você quiser usar a equação, vamos lá. Vovô e vovó assistindo televisão, onde o A é a gravidade. Então, ó, velocidade na vertical, a inicial é zero, a aceleração é a gravidade vezes o tempo. Substituindo a gravidade, que é 10, e o tempo, que é 4, 10 vezes 4 dá 40 metros por segundo, como já tínhamos comentado. E cuidado agora, gente. Toda vida que ele pergunta a velocidade ao atingir o solo, ele quer o vetor velocidade resultante. Pitágoras. É isso mesmo, tá vendo aqui, ó, 30 metros por segundo na horizontal, 40 na vertical, faz Pitágoras. Eita, triângulo retângulo, né? Velocidade ao quadrado, resultante ao quadrado, é Vx ao quadrado, 30 ao quadrado, mais Vy ao quadrado. 900 com 1.600, 2.500. Raiz de 2.500. De dentro de uma raiz, 2 zeros sai 1 e 25 sai 5. Achei a velocidade resultante no solo, ou simplesmente a velocidade no solo, 50 metros por segundo. Carlos, que massa! Carlos, faz um exercício agora. Ali foi um exemplo modelo, né? Mas eu queria um exercício em que você destaque elementos novos. Então, bora comigo. 2 gatos, Chloe e Lia, estão brincando num local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, conforme representado na imagem. Dá uma rápida olhada na imagem, gente. Tem um gato 2 que está num plano horizontal e tem um gato 1 que vai dar um salto de cima de uma mesa. O que é que a questão quer mais, hein, Carlos? O gato 1, como você viu, se encontra sobre o tampo de uma mesa, a 0,8 metros do chão. O gato 2, que está no chão, na mesma vertical que passa pelo gato 1, inicia uma corrida a partir do repouso, com aceleração constante, mv, né? No mesmo instante, o gato 1 salta horizontalmente para frente, com uma velocidade horizontal que nós sabemos se mantém constante, porque não tem gravidade na horizontal. Por fim, os 2 gatos chegam ao ponto P, que é lá no chão, no mesmo instante. Ele quer saber qual deve ser a aceleração do gato 2, aquele que está no plano horizontal, em metros por segundo ao quadrado,
para que ambos cheguem a esse ponto no mesmo instante. Pede para desconsiderar os atritos. Então vamos começar, né, gente? Tempo de queda, já deu a altura, comece com MUV. Tempo de queda do primeiro gato que vai pular da mesa. 1,5 metros por segundo. E lá vou eu. Como é que se calcula o tempo de queda? Na vertical, SY é igual a S0Y mais V0Y vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. Espaço inicial de Y é 0, velocidade inicial de Y é 0. Então ficou, como já sabemos, H igual a GT ao quadrado sobre 2. H é 0,8. Gravidade é 10, que é a aceleração. Dividir por 2... 0,8 é 5t ao quadrado. Passo 5 dividindo 0,8. 0,16. Raiz de 0,16. Você está sem calculadora? Então transforma a vírgula numa fração. 0,16 não é 16 sobre 100? Então me diga, quem é a raiz de 16? 4. Quem é a raiz de 100? 10. 4 dividido por 10. Qual é o tempo que o primeiro gato gasta para chegar ao solo? 0,4 segundos. Qual o alcance dele? Movimento uniforme. Se você já conhece a velocidade horizontal dele e determinou o tempo de queda, substitui, arroche. Sx é igual a S0x mais Vx vezes T. S0x é 0. Vamos lá. Qual é a velocidade horizontal, Carlos? 1,5. E o tempo? 0,4. Multiplica. Então, gente, o alcance horizontal do primeiro gato é 0,6 metros. Entendi, Carlos. Ei, mas o segundo gato tem que andar a mesma distância, né? Sim, porque eles vão se encontrar no mesmo ponto. Então, agora eu consigo calcular a aceleração do gato 2. Ó, gente, o alcance horizontal do primeiro gato é o mesmo do segundo gato. Só que o segundo gato é um plano horizontal, equações do MUV. Você lembra quais são as equações do MUV? São as mesmas que você usa para a vertical do gato 1. Sorvetão, né? Espaço inicial do segundo gato, 0 também, né? Mais velocidade inicial dele, partiu do repouso, é 0. E vamos lá então. Qual é a posição final desse gato 2, que é a mesma do primeiro? 0,6. 0 mais 0 vezes 0,4, mais a aceleração dele você não sabe, é o que quer, né? Vezes o tempo, que é o mesmo tempo do primeiro gato para chegar, que é o dele. O tempo que o primeiro gato gasta para cair tem que ser o mesmo que o gato 2 para chegar lá no mesmo ponto. Entendi, cara. Então, substituindo os valores, tudo aqui dá 0, né? 0,6 é igual a A vezes 0,16 sobre 2. E o que é que a gente faz aqui? 0,16 por 2 dá 0,08. Divida aí 0,6 por 0,08. Coloca um 0 aqui para ficar o mesmo número de casas, né, gente? Aceleração do segundo gato, 7,5 metros por segundo ao quadrado. Alternativa A. Carlos, gostei da questão, viu? E vamos agora à nossa segunda parte. Na nossa segunda parte, gente, nós agora vamos ter um ângulo formado com a horizontal. Lançamento oblíquo é porque forma um ângulo com a horizontal. Então vamos lá. Consiste em lançar a partícula formando esse ângulo com a horizontal e a ideia é a mesma. Na horizontal eu tenho um movimento uniforme e na vertical, do mesmo jeito, movimento uniformemente variado. Um detalhe muito interessante, gente. Como a partícula vai ser lançada para cima, nós adotamos o eixo vertical para cima. A aceleração da gravidade agora vai entrar negativa. Lembra da aula 6? Na primeira tipo de lançamento horizontal, ela vai descer. Eixo Y para baixo, gravidade positiva. Agora ele vai subir. Eixo para cima, a aceleração da gravidade entra com sinal menos. E ainda temos que lembrar da decomposição do vetor, como eu vou lhe mostrar. Eita, Carlos, tá aí, ó. Eu tenho a partícula lançada obliquamente. Cobrança de falta no futebol, saque no vôlei, arremesso no basquete. Então a partícula vai ser lançada, gente, com uma velocidade V0.
formando um ângulo que eu vou chamar de alfa com a horizontal. Você já sabe que na horizontal, o tempo todo a velocidade permanece constante. E na vertical ela vai mudar porque tem gravidade. Um detalhe muito importante, gente, é que na altura máxima existe velocidade horizontal apenas, mas a vertical é zero. Ou seja, quando a partícula é lançada verticalmente para cima, já que não é um foguete, a gravidade vai roubando velocidade. Zerou na vertical, porque na horizontal tem velocidade, e depois começa a aumentar novamente. Gente, o procedimento é basicamente o mesmo do lançamento horizontal. A única coisa diferente, além da gravidade negativa, é que você tem que pegar o vetor velocidade inicial e fazer Cocó e Cessé, irmã de Zezé. Lembra da aula 7? Muito bem. Então, gente, utilizando aí o triângulo retângulo que eu destaquei, ó, esse pontilhado amarelo eu coloquei aqui. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. E seno do ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo vai ficar V0x sobre V0. E o seno do ângulo vai ficar V0y sobre a hipotenusa, que é V0. Quando você isola o V0x, o V0 passa multiplicando o cosseno, V0x fica V0 cosseno. Quando você isola o V0y, fica V0 seno. Mas não complique não, gente. Com ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno. Então o V0x pega o vetor V0 e multiplica pelo cosseno do ângulo, porque com ângulo, cosseno. E aqui está sem ângulo, então o V0y pega V0 e multiplica pelo seno do ângulo. O ângulo que eu escolhi é esse aqui, tá? Carlos, que massa! Pois é, então vamos analisar. Na direção vertical, já sabemos, movimento uniformemente variado. A partícula sai com uma velocidade inicial que não é zero, porque ela vai subir. Ela sai com a velocidade inicial V0y. O espaço inicial, assim como no lançamento horizontal, é zero. E a diferença, né? A aceleração da gravidade entra negativa. Então, gente, a equação que a gente já discutiu fica assim. SY para a altura que ele atingiu, H, vai ser, espaço inicial é zero, a velocidade inicial no eixo Y está aqui, vezes o tempo, e olha o mais se transformando no menos, porque você botou o eixo vertical para cima. Essa é a equação que você usa para a altura no eixo vertical. Vovô e vovó assistindo televisão. Velocidade inicial de y está aqui, a aceleração menos gt. Com isso, eu encontro a velocidade no instante qualquer, a velocidade vertical Vy. E, opcionalmente, você pode também usar a fórmula de Torricelli, né? Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2g delta SY. Isso aqui, gente, se eu estiver considerando essa altura aqui, seria o H. Então, gente, essas são as equações que você usa. Carlos, mas essas equações elas podem ficar mais simples se ele fizer perguntas sobre a altura máxima. É verdade, gente. Na altura máxima, na vertical, nós já sabemos que o Vy é zero. Então, na equação 2, se eu fizer Vy igual a zero, eu vou ter zero igual a V0y menos gt. Isolando t, o tempo que eu gasto para atingir a altura máxima, chamado de tempo de subida, será a velocidade inicial no eixo y dividido pela gravidade. Eu também posso achar a altura máxima usando Totó Torricelli. Velocidade na altura máxima é zero, fica zero ao quadrado, igual a V0y ao quadrado menos 2g altura máxima. Isolando a altura máxima, está aí a equação. Carlos, posso decorar essas fórmulas? Tempo de subida e altura máxima? Sim, se a partícula sair do zero, do solo. Se sair do solo, já pode decorar. Tá bom? Gostei, Carlos. E sobre a horizontal, movimento uniforme. Sx é igual a S0x mais V0x vezes t. Espaço inicial de x é zero. E lá vou eu. Sx é igual a zero mais V0x vezes t. Galera, para o alcance máximo, ou seja, para o alcance que ele tem até
até chegar no solo. Alcance máximo, gente, significa dizer o que ele atingiu. Para o alcance máximo, é o máximo que ele atingiu. Sx é d. Então, d é igual a V0x vezes t. Você pode até lembrar que é o Deus vê tudo, né? Lembre, gente, que essa velocidade não é V0, é a componente V0x que envolve o cosseno. Não é isso? E nunca esqueça de uma coisa, gente. Esse tempo aqui não é o tempo de subida. Esse tempo aqui é o tempo total de voo. Se eu sair do solo e voltar para o solo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, esse tempo aqui será 2 vezes o tempo de subida. Porque se você gastou 3 segundos, por exemplo, para subir, você vai gastar 3 para descer. O tempo total de voo será 2 vezes o tempo de subida, visto que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto. Entendi, viu, Carlos? Legal. E atenção agora para esse exercício espetacular. Exercício modelo, assim como o primeiro. Uma partícula é lançada do solo obliquamente, com velocidade inicial de 100 metros por segundo, formando um ângulo de 53 graus com a horizontal. Dado que a gravidade é 10, ela vai ser negativa, porque você adotou o eixo para cima, esse valor é em módulo. O seno de 53 foi dado, 0,8, cosseno de 53, 0,6. Olha a partícula sendo lançada aí, né, gente? Do solo e voltando para o solo. Muito bem, hein, Carlos? Ele quer, olha a arruma de coisa que ele pediu. As componentes da velocidade inicial, cocó e cessé. O tempo gasto para atingir a altura máxima. Letra C, a altura máxima atingida. Letra D, o alcance máximo horizontal, ou seja, onde é que ele vai atingir o solo novamente na horizontal. Os instantes em que a altura é 240 metros. Observe que isso não necessariamente é a altura máxima. E a velocidade da partícula no instante 4, quando pede velocidade, tu já sabe que é Pitágoras, né? Então, respira um pouquinho, bora comigo. Componentes da velocidade inicial. Na direção x, tem ângulo, com ângulo. V0x é V0 com ângulo. Olha o ângulo, com ângulo. Então, a componente na direção horizontal, V0, cosseno do ângulo. Quem é o V0? 100. Quem é o cosseno de 53? 0,6. Multiplicou 60 metros por segundo na horizontal. O tempo todo na horizontal será 60. E na vertical, Carlos, não tem ângulo, sem ângulo. V0y vai ser V0 vezes o seno. Quando não tem ângulo, é Cessé, irmã de Zezé. A gente viu isso muito bem na aula 7, né? Então, eu pego a velocidade inicial, que é 100, multiplico pelo seno de 53, que é 0,8. Na vertical, começa com 80, mas a gravidade vai roubar. A cada segundo vai tirar 10, porque a gravidade atua em sentido contrário ao movimento para cima. Eita, Carlos, entendi. Então, Carlos, o que é que está acontecendo? Na horizontal é movimento uniforme. O tempo todo 60, 60, 60, 60. Na vertical, não. Começa com 80, zera e depois vai aumentar de novo na descida. Entendi, Carlos. Então vamos começar. Tempo gasto para atingir a altura máxima é vertical. Qual é a equação? Na altura máxima, Vy é zero. Lembra? Então, esse tempo gasto, vovô e vovó assistindo televisão, onde a gravidade entra menos, porque a aceleração é negativa. Quem é o Vy? Lá na altura máxima, zero. V0y, eu já sei, viu? Menos gt. Então, daqui, gente, eu posso isolar o tempo de subida, passando o menos g para o outro lado positivo e passa dividindo. Lembra que eu disse a você que quando saísse do solo, a gente já podia usar essa fórmula? Tempo de subida V0y pela gravidade. Quem é o V0y? 80. Quem é a gravidade? 10. Gastou 8 segundos para subir. Será que tem lógica? Pensa comigo. Sai com 80. A cada segundo, a gravidade diminui a velocidade de 10 metros por segundo. Se eu sair com 80 e a cada segundo a gravidade rouba 10, com 8 zerou, né?
Tem lógica, professor. Dá para fazer por lógica, né? Sai com 80, a cada segundo diminui 10. Então, com 8, a bicha zera. Rapaz, você tá craque, isso mesmo. E a altura máxima atingida? Vy é zero, vou usar totó, né? Quem é o Vy? Zero. Zero ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2g altura máxima. Passa o menos 2g positivo para o outro lado, isola a altura máxima. Se quiser usar a fórmula pronta, pode, se sair do solo. Então, a altura máxima é V0y ao quadrado sobre 2g. V0y é 80 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. Lembre que a gravidade negativa passa positiva para o outro lado, tá? Então, 80 ao quadrado, 6.400 por 20. Está aí a altura máxima que ele atingiu, 320 metros. Gostei, viu, Carlos? Poderia achar a altura máxima por uma outra fórmula que a gente viu na aula 4. Totalmente opcional, né, gente? Velocidade média, a distância sobre tempo, que é igual à média das velocidades. A distância é a altura máxima. O tempo que ele gastou foi 8. A velocidade inicial na vertical é 80. A final é 0. Quando você substitui, olha o mesmo resultado. Só para relembrar essa formulazinha da aula 4. Alcance horizontal. Movimento uniforme. Lembra dele? Sx é igual a S0x mais V0x vezes T. S0x é 0, de onde está saindo. V0x vezes T. Então, o alcance horizontal, Sx é igual a V0x vezes T. Ô, galera, qual é o V0x? Não é 60? É. E qual é o Sx? É o que ele quer. E esse tempo, Carlos, por que que não é 8 segundos? Olha para mim, gente. Lembra que ele gastou, a partícula gastou 8 segundos para subir e 8 segundos para descer? Como assim? Gente, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, porque a gravidade em módulo é a mesma. Então, o tempo que você vai usar nessa fórmula não é 8, porque 8 é só para subir. É 8 mais 8, 16. Entendi, cara. O Sx aqui é o que ele quer, o alcance. Quando você substitui, V0x é 60 na horizontal e o tempo é 16. Dá 960 metros, como você está vendo aqui. Carlos, e como é que eu acho os instantes em que a altura é 240? Equação da vertical, né, gente? Não pode usar a fórmula pronta, porque ele não está pedindo a altura máxima. Ele está pedindo os instantes para uma altura qualquer. Até porque a altura máxima é 320. Ele está pedindo para 240. Aí não tem jeito, gente. Tem que usar o sorvetão. Então, bora. SY é o próprio H que você quer, que é 240. S0Y é 0, de onde saiu. V0Y você já sabe, é 80. O tempo é o que você vai achar. Então, lá vou eu. Ó. SY é H, isso aqui zerou. V0Y está aqui, vamos substituir os valores. H é 240, V0Y é 80, o tempo eu não sei. A gravidade é 10, 10 sobre 2, menos 5t ao quadrado. Vamos ajeitar isso aqui. Menos 5t ao quadrado passa positivo, 80t passa negativo e o 240 já fica lá. Vou dividir por 5. Você já viu que é uma equação de segundo grau, né, gente? Vou dividir por 5 para facilitar a solução. Fica t ao quadrado menos 16t mais 48. Se você dividir 5 por 5 dá 1, 80 por 5 dá 16, 240 por 5 dá 48. Como é que eu resolvo a equação de segundo grau? Vamos fazer, né, gente? Eita, cara, você vai fazer a equação de segundo grau? Vou fazer com você. O A é o termo do número que está ao quadrado. O A é 1. O B é quem está ao lado do termo T, menos 16. E aqui o termo independente é 48. Gente, é a mesma coisa se fosse x ao quadrado menos 16x mais 48. Só muda o x pelo t. A ideia é a mesma. Tu ainda lembra como é que faz o delta? B ao quadrado menos 4ac. Quem é o B? Menos 16. Quem é o A? 1. Quem é o C? 48. Então, menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 48. Menos 16 ao quadrado é 256. Ao multiplicar dá 192. Delta 64. Aí como é que faz as raízes mesmos, hein, gente? Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A.
Então vamos lá, o B é menos 16, menos, parênteses, menos 16. Mais ou menos raiz de 64 dividido por 2 vezes 1. Então aqui fica menos com menos mais, que é 16, mais ou menos raiz de 64 é 8 sobre 2. Há duas possibilidades de resposta. A positiva, 16 mais 8 sobre 2, que me dá 24 sobre 2, que é 12. E a outra, colocando o sinal negativo, 16 menos 8 sobre 2, 8 sobre 2, 4 segundos. Existem 2 instantes que ele atinge 240. Olhe para o gráfico. É verdade. 4 segundos antes de atingir a altura máxima e 12 segundos depois que passou pela altura máxima. Lembra que o tempo gasto para atingir a altura máxima foi 8 segundos? Então, gente, 4 segundos é menos que 8 segundos. E 12 segundos é mais que 8 segundos. Então, ó, 4 segundos e 12 segundos estão aí. E o tempo para a altura máxima, lembra que foi 8? Então, gente, existem 2 instantes que ele atinge 240, tá bom? Gostei, Carlos. E como é que eu acho a velocidade da partícula para esse instante 4 segundos? Eu já sei que na vertical o tempo todo, desculpe, na horizontal o tempo todo é 60. E essa velocidade eu vou calcular para você agora, porque é que deu 40. A velocidade é formada pela resultante das componentes horizontal e vertical. Vamos ver como é que eu achei 40 aqui? Na horizontal o tempo todo é 60 e na vertical em carro VY é igual a V0Y mais AT. Como A é menos 10, que é a gravidade, lá vai. Qual é a velocidade na vertical? Saiu com quanto? 80 menos 10 vezes 4 dá 40. Ei, Carlos, nem precisava fazer essa fórmula, porque você mesmo disse que na vertical, a cada segundo, a gravidade rouba 10 metros por segundo da vertical. Como saiu com 80 e você quer em 4 segundos, então saindo com 80, com 1 segundo é 70, com 2 é 60, com 3 é 50 e com 4 é 40. Tá aí, usei a fórmula e deu o mesmo resultado. Mas cuidado, viu, gente? Essa velocidade que ele pediu não é a horizontal e nem é a vertical. É Pitágoras. Como é que eu faço Pitágoras aqui, gente? V ao quadrado, que é a resultante, é igual a V0x ao quadrado mais VY ao quadrado. Então, bora. V ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Substituindo, 60 ao quadrado é 3.600, 40 ao quadrado é 1.600. Raiz de 5.200 quando eu somar aqui. Então, gente, eu posso fazer o seguinte com a raiz de 5.200. Eu posso desmembrar, colocar a raiz de 52 e colocar a raiz de 100. Quanto é a raiz de 100? 10. E raiz de 52, gente, eu vou fatorar. Eu vou deixar você fazer. Por 2 dá 26. Por 2 dá 13. Por isso que ficou 2 ao quadrado vezes 13. Esse 2 ao quadrado sai de dentro e encontra o 10. Fica 10 vezes 2. E o raiz de 3 lá dentro. A velocidade resultante no instante 4 segundos vale 20 raiz de 13 metros por segundo. Carlos, gostei, viu? E agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre as condições para que aquele alcance na horizontal assuma o maior valor possível. Vamos fazer uma revisão do que a gente viu, baseado nas equações saindo do solo e voltando para o solo. O tempo de subida, lembra que é V0y sobre G? Só que V0y é V0 seno, lembra na vertical sem ângulo? O tempo de voo, lembra que é 2 vezes o tempo de subida, saindo do solo e voltando para o solo. Então fica 2 vezes isso aqui. A altura máxima, ainda lembra como é que se calcula? A gente está fazendo uma revisão, né, gente? V0y ao quadrado sobre 2g. Só que V0y é V0 seno de alfa ao quadrado sobre 2g. A partir da expressão do alcance horizontal, nós vimos que D é igual a V0x vezes T. Lembra, gente, que o alcance horizontal eu encontro por essa fórmula, V0x vezes T? Só que V0x é V0 cosseno, com ângulo. E o tempo é o tempo de voo, que é o tempo para subir mais o tempo para descer, que é dado por essa forma. Então, gente, se eu quiser calcular o alcance horizontal, é só substituir esses valores.
E eu lembro, gente, que quando eu faço isso, olha como é que fica. V0 cosseno de alfa, o que está de roxo. O tempo de voo 2 V0 seno de alfa sobre G. Cuidado aqui, gente. V0 vezes V0 dá V0 ao quadrado. Esse 2 vai multiplicar o seno e o cosseno. O problema, gente, é que eu preciso de matemática aqui. Você vai só pegar o resultado final. Estou fazendo uma demonstração. Gente, o pessoal que gosta de matemática, 2 vezes seno de um ângulo vezes o cosseno de um ângulo, não é o arco duplo seno de 2 vezes o ângulo? Pois é, gente. 2 seno alfa cosseno alfa, lá na trigonometria, é seno de 2 alfa. Então, eu vou substituir isso aqui por seno de 2 alfa. Em outras palavras, gente, essa é uma fórmula pronta para o alcance horizontal. Se você conhecer o ângulo e a velocidade inicial, você já pode jogar direto essa fórmula se quiser. V0 ao quadrado, que multiplica seno de 2 vezes o ângulo com a horizontal, dividido pela gravidade. Mas por que eu fiz isso, cara? Porque tem um detalhe, gente. Existe um valor máximo para o seno. O maior valor do seno na matemática é para 90. Então, para que esse alcance da partícula ela vá o mais longe possível, basta fazer um ângulo tal que dê 90 aqui. Gente, atenção. O ângulo cujo seno dá o maior valor, 1, é 90. Então, para isso acontecer, gente, o alfa tem que ser 45, não é 2 alfa? Então, em outras palavras, dentre todos os ângulos de lançamento que a partícula pode ser lançada, o máximo de alcance que ela pode ter ocorre para um ângulo de 45 graus. Então, se ele perguntar assim, qual o ângulo que me permite o alcance máximo? Anote aí, 45. Porque o seno de 2 vezes 45 é o seno de 90, que é 1. Então, se o seno de 90 é 1, o alcance máximo já está pronto a fórmula. Gente, direto, se pedir qual o ângulo que dá o alcance máximo? 45 graus. Como é que ele calcula? Velocidade inicial ao quadrado dividido pela gravidade. Fórmula pronta só para você aplicar, tá bom? Observações complementares. Dentre todos os ângulos que você lança, gente, se duas partículas forem lançadas com ângulos tais que a soma deles dê 90, ele tem o mesmo alcance. Ou seja, ângulos complementares. Se eu lançar uma partícula com 30 graus e outra com 60 graus, com a mesma velocidade inicial, eles terão o mesmo alcance. Então ocorre, por exemplo, 30 e 60 tem o mesmo alcance horizontal, porque 30 mais 60 é 90. 75 mais 15 também dá o mesmo alcance. Então, partícula lançada em ângulos complementares, ou seja, a soma deles dando 90, sempre tem o mesmo alcance. Outra observação importante. Quanto maior o ângulo, maior a altura atingida. Então, de todos os ângulos, aquele que me dá a maior altura atingida é o maior ângulo. Mas, Carlos, então no caso, oxe, e você não disse que 45 é que dava o maior alcance? Gente, a maior altura ocorre para o ângulo maior. Ângulos complementares dão o mesmo alcance. E qual é o ângulo que me permite ir mais longe na horizontal? Você já decorou, 45. Olha aí, gente, ó. 45 graus me dá o máximo alcance. Ângulos complementares dão o mesmo alcance, mas não é máximo. E a altura máxima ocorre para o maior ângulo com a horizontal. A maior altura que atinge. Ok? Vamos então fazer uma série de exercícios. Gente, eu não posso fazer os exercícios sem que você revise tudo que a gente viu do lançamento oblíquo. Vem lá do Ceará. Uma bola é lançada verticalmente para cima com velocidade vertical de 18 metros por segundo por um rapaz situado em um carrinho que avança segundo a reta horizontal a 5 metros por segundo. Então, existe uma velocidade horizontal de 5 e outra vertical de 18. Nem precisa de ângulo aí, porque ele já deu as velocidades. 5 na horizontal, 18 na vertical. Depois de atravessar um pequeno túnel, o rapaz volta a recolher a bola, a qual acaba de descrever uma parábola, conforme vamos mostrar na figura. Desprezando qualquer resistência do ar e fazendo gravidade igual a 10. Olha aí, gente.
Na horizontal, 5 metros por segundo. Na vertical, saiu com 18. Atingiu a altura máxima, o rapaz passou pelo túnel e pegou a bola na mesma posição. Lembre, sem resistência do ar. Lembra daquela questão de Daniel no skate, lá na aula 1? Pois é. A partícula volta para a mão dele porque não tem resistência do ar. Ele quer a altura máxima alcançada pela bola em relação à mão do rapaz e o alcance, né, gente? Quanto ele andou na horizontal. Tá aí as alternativas, vamos começar. Vamos calcular a altura máxima atingida vertical. Vou usar totó. Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado. A gravidade é menos, porque o eixo é adotado para cima. Lançamento oblíquo, gravidade negativa. Na altura máxima, Vy é zero, gente. Né? Atingiu a altura máxima na vertical. Vy é zero. Então, 0 ao quadrado é igual. Qual é a velocidade inicial na vertical? 18 ao quadrado. Menos 2 vezes 10 vezes a altura máxima. Substitui aí, né, gente? 18 ao quadrado é 324. 0 é igual a 324 menos 20 vezes a altura máxima. Passa positivo, menos 20. 20 vezes a altura máxima é 324. Passa dividindo 20. A altura máxima que a pedrinha atinge, 16,2 metros. E para calcular o alcance, gente, eu vou precisar do tempo. Como é que eu acho o tempo de subida? Vertical de novo. Vovô e vovó assistindo televisão, onde o A é negativo. Na altura máxima, como já vimos, Vy é zero. Substitui, né? Zero igual. Quem é a velocidade na vertical inicial? 18 menos 10ts, que é tempo de subida. Quando eu passo menos 10ts para o primeiro membro, 10ts é 18, passa o 10 dividindo, tempo de subida é 1,8 segundos. Mas cuidado, viu, gente? O alcance não pode usar esse tempo. Tem que ser o tempo de voo, que é o que, hein, carro? Como ela retorna ao mesmo nível de lançamento horizontal, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo de voo é 2 vezes o tempo que ela gastou para subir. Como o tempo para subir foi 1,8, o tempo de voo é 1,8 mais 1,8, 3,6. Agora eu vou calcular o alcance. Movimento uniforme. Fórmula do sorvete. Sx é o que ele quer, é o alcance. Eu poderia ter botado um D, mas vou botar de x. Igual, espaço inicial de x é zero. Qual é a velocidade na horizontal? 5. E o tempo que gastou de voo? 3,6. Ao multiplicar, 18 metros é o alcance horizontal. Carlos, que questão maravilhosa. Letra A. Tá anotando tudo aí, gente? Questão número 3. Atenção para essa obra-prima. Vou ficar até um pouquinho maior. Uma bola de 0,4 kg. Esquece essa massa. Quando tem desprezível a resistência do ar, a massa não importa, né? Lembra disso. É chutada com velocidade inicial de 20 metros por segundo do ponto A que eu vou mostrar, na encosta de um morro. E depois de descrever um arco de parábola no ar, toca novamente a encosta desse morro no ponto C, que está abaixo do ponto A, 15 metros abaixo. No percurso do ponto A até o ponto C, a bola atinge o ponto B, que é o ponto mais alto da trajetória, conforme mostra a figura. Em resumo, a partícula foi lançada do ponto A, atingiu a altura máxima em B e retornou não ao mesmo nível de lançamento, mas a um ponto inferior, 15 metros abaixo. Sabendo que no momento do chute, a velocidade inicial da bola está inclinada, lançamento oblíquo, de 30 graus com a horizontal, desprezando qualquer resistência do ar e adotando a gravidade 10, ele quer, gente, o tempo que ela gasta para ir de A até C. Ela não está pedindo o tempo de subida, ela não está pedindo a altura máxima, ela quer o tempo que ela gasta para sair de A e chegar em C. Foi dado que o seno de 30 é 0,5. Cuidados que você tem que ter, gente.
O espaço inicial 0 eu vou colocar lá no solo. Por quê? Porque é o ponto mais baixo possível. Atenção, gente, eu estou colocando o espaço inicial no solo, que é o ponto mais baixo possível. Então, por que isso é importante? Porque o espaço inicial da partícula não é 0, como vinha acontecendo nos 47 minutos anteriores, porque ela não foi lançada do solo. Ela foi lançada de um ponto a 15 metros de altura do solo. Eita, como é perigoso, né? Qual é a velocidade inicial na direção vertical? Com ângulo é cocó, sem ângulo é cessé. Massa demais, né, Carlão? A velocidade inicial é 20, ele deu na questão, multiplicado pelo seno de 30, porque o ângulo está com a horizontal, eu uso o seno do ângulo. 20 vezes 0,5 é 10. Agora eu vou usar a equação para calcular o tempo de queda na vertical. Ei, não tem fórmula pronta aqui não, viu? Lembra que aqui ele não saiu do solo? Cuidado! Vou usar o sorvetão. SY, espaço final em Y é igual ao espaço inicial em Y, mais a velocidade inicial em Y vezes t, menos, porque eu adotei o eixo para cima, a gravidade, a aceleração é negativa. Então, cuidado. Quem é o SY? 0. Sim, porque não é chegar em C de casa? Em C de casa, gente, é 0, ó. Ó, tá no solo. Vige, é mesmo. Espaço inicial é 15. Quem é a velocidade inicial no eixo Y, que é vertical? 10. 10t menos 10 sobre 2t ao quadrado. Então, 0 é igual a 15 mais 10t menos 5t ao quadrado. Passando menos 5t ao quadrado para lá, mais 10t para lá, 15 para lá, chegou uma equação do segundo grau. Vou dividir tudo por 5. Fica t ao quadrado, menos 2t, menos 3 igual a 0. Resolvendo a equação do segundo grau. A é 1, B é menos 2, C é menos 3. Bora o delta. Quem é B? Menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 1 e o C é menos 3. Então fica 4, menos com menos é mais, 4 mais 12, 16. E lá vou eu. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Quem é o B? Menos 2. Quem é o delta? 16. Menos com menos é mais. Fica 2, mais ou menos. Raiz de 16 é 4 dividido por 2. Duas possibilidades de resposta. Quando eu uso mais, 2 mais 4 sobre 2 me dá 6 sobre 2, 3 segundos. E a outra, 2 menos 4 sobre 2, menos 2 sobre 2, menos 1 segundo. Evidentemente, não existe tempo negativo. Resposta: 3 segundos é o tempo que ela gasta para sair de A e voltar para C. Pare um pouco. Carla, entendi. Eu não podia usar tempo de subida V0y sobre G e altura máxima V0y ao quadrado sobre 2G, não, né? Não. Você só pode usar as fórmulas prontas, gente, quando sai do solo e volta para o solo e quando pedir tempo gasto para atingir a altura máxima e a altura máxima. Espero que essa questão tenha lembrado a você desse detalhe. Use as fórmulas do MUV e do MU, tá? Mais uma nessa mesma linha de raciocínio, questão de escola militares lá da EFON. Um jogador de futebol cobra uma falta frontal e acerta o canto superior esquerdo da baliza, da trave, marcando o gol do título. Suponha que a bola, mais uma vez deu a massa, não precisa, né? Que a gente vai desprezar a resistência do ar, tenha seguido uma trajetória parabólica e levado 1 segundo para atingir a meta. Considere que a falta foi marcada a 20 metros de distância da linha de fundo e a bola atingiu o gol a uma altura de 2 metros, conforme mostra a figura. Então, gente, a bola está a 20 metros de distância de onde está a trave, a bola levou 1 segundo para atingir, para entrar na trave a uma altura de 2 metros. Foi gol, né, gente? Muito bem. Considere que não há resistência do ar, gravidade é 10, mas entra menos, porque eu vou adotar o eixo para cima. E os vetores unitários, nós estudamos isso na aula 7. Precisa resgatar essa aula, tá? E os vetores unitários I e J ao longo das direções horizontal e vertical. Tudo que é horizontal é o vetor unitário I que se relaciona ao X.
Tudo que é vertical é o vetor unitário j que se relaciona ao y. Ele quer simplesmente saber, gente, informações sobre a velocidade inicial da bola. Por quê? O vetor velocidade da bola imediatamente após o chute. Então ele quer a velocidade inicial da bola escrita em função dos vetores unitários, como vocês estão vendo nas alternativas. Então, gente, para fazer a questão, calma. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a componente horizontal da velocidade. Para isso, eu consigo ver que a distância na horizontal é 20 metros. Ó, a trave está aqui. Então, gente, ela está a 20 metros da trave. O SX da fórmula do sorvete é 20. O espaço inicial de x é 0, que é de onde a bola saiu. Vx você não sabe. Você não sabe quem é a velocidade inicial na direção x. Mas você conhece o tempo que gastou para andar os 20 metros, que é 1 segundo. Então, nessa questão, eu conheço o alcance, que é 20, e conheço o tempo que gastou para chegar, que é 1 segundo. Consigo achar Vx. Ó. Vx é 20 sobre 1. Já achei a velocidade na horizontal, 20 metros por segundo. E sobre a velocidade vertical, vamos com calma. Na vertical, gente, eu vou usar o sorvetão mais uma vez. Vamos lá, com muita calma. Quem é a posição final na vertical? Na hora que a bola entrou no gol, é 2. Ela entrou a altura de 2. O tempo que ela gastou é 1 segundo. É o mesmo da horizontal. A velocidade inicial no eixo Y, eu também não sei. A gravidade entra negativa, porque eu botei o eixo para cima. Então, veja, tenho a posição final, que é 2. O espaço inicial saiu do solo, é 0. A velocidade em y eu não sei a inicial, mas o tempo que você gastou para chegar aqui, você sabe que é 1. Então, vamos substituir isso aqui. 2 é igual V0y vezes 1 é V0y. E aqui, né, gente? 1 ao quadrado é 1. Vezes 10 sobre 2 é 5. Passa menos 5 para lá, né, gente? Velocidade inicial na direção y, 7 metros por segundo. Então, me diga, tendo a velocidade inicial no eixo x e tendo a velocidade inicial no eixo y, eu não já tenho as componentes do vetor no eixo x e no eixo y? E como é que se escreve a velocidade inicial em função dos vetores unitários? Como 20 está no eixo x, eu escrevo 20 vezes o vetor unitário y. Como 7 está no eixo vertical e eixo vertical é j, eu escrevo mais 7j. Por que é 20 positivo? Porque é para a direita. Por que é 7 positivo? Porque é para cima. Essa é a velocidade inicial escrita em função dos vetores unitários I na horizontal e J na vertical. Portanto, letra D na questão. Quero aprimorar a questão. Eu sei que com 1 segundo ela atingiu 2 metros, mas existiu um outro segundo, aliás, existiu um outro tempo antes de atingir a altura máxima. Como é que eu acharia esse outro tempo? Usando o sorvetão de novo. Ó. SY é 2, espaço inicial é 0, a velocidade inicial de y já achei, é 7. Eu quero o tempo. 7 vezes t menos 10t ao quadrado sobre 2. Vamos ajeitar isso, né, gente? 2 é igual a 0, espaço inicial no solo é 0, mais 7t menos 5t ao quadrado. 10 sobre 2 é 5. Gente, mais uma vez, menos 5t ao quadrado passa positivo, 7t passa negativo e o mais 2 fica lá. Resolvendo essa equação de segundo grau, já fiz 2 vezes hoje, né? Vou pedir para você fazer. Nesse caso, você não divide por 5 não, viu? O A é 5. Quando você resolve, gente, você encontra o outro instante. Um deles é 1, que eu já sabia que era 1, e o outro, 0,4. Então, gente, o outro instante que ele também atinge 2 metros, antes da altura máxima, é 0,4 segundos. E aí eu pergunto a você, teria como eu calcular o tempo de subida? Teria, usando na direção vertical o fato de que quando atinge a altura máxima, Vy é 0. Eu já fiz isso hoje, né? Se Vy é 0, 0 é igual. V0y eu já sei, ó, menos gt. Então lá vou eu. Tempo de subida, né? Porque saiu do solo, eu posso usar essa fórmula. Tempo de subida é V0y sobre g. V0y é 7, gente. Por 10
Tá aí o tempo de subida 0,7. Vamos ver se tem lógica, gente. 0,4 é antes de atingir a altura máxima. 1 segundo é depois que passou pela altura máxima. 0,7 está entre 0,4 e 1 segundo. E aí você poderia me perguntar, Carlos, tem como achar a altura máxima? Tem, mas essa daí eu vou deixar para você fazer pelaquela equação pronta. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estou aqui ao vivo, tá bom? Eita, Carlos, gostei, viu? Então tá aí, gente, o tempo gasto para atingir a altura máxima é 0,7, a altura máxima é 2,45. Excepcional questão. Gente, aquela parte do alcance máximo, ângulos complementares, nós vamos usar agora. Atingimos 1 hora de aula, né? Um professor de física realizou um campeonato de lançamento de foguetes com seus alunos. Olha que questão massa. Para a etapa final, foram classificadas as 3 equipes de melhor rendimento na competição. No último lançamento, os foguetes foram abastecidos com a mesma quantidade de ar e água e lançados com uma velocidade inicial, os 3, de 20 metros por segundo. As equipes tiveram a liberdade de escolher o ângulo de lançamento, de forma que as equipes azul, vermelho e verde escolheram, respectivamente, os ângulos de azul 30, vermelho 45 e verde 60. Com relação aos resultados obtidos pelas equipes, pode-se afirmar que deu o módulo da gravidade, o seno de 30, que é igual ao cosseno de 60, que é 0,5, seno de 45, 0,71, depois deu o cosseno de 30, que é igual ao seno de 60, que é igual ao seno de 120, que é 0,87, e o seno de 90 é 1. Ei, Carlos, me diga uma coisa, o alcance máximo é para 45, né? Parabéns. E 30 e 60 são ângulos complementares, dá o mesmo alcance, né? Parabéns. E tá aí as alternativas, ele quer saber, a equipe verde teve o maior alcance? Letra B, as equipes azul e verde tiveram o mesmo alcance, apesar de seus foguetes atingirem alturas máximas diferentes? Letra C, a equipe vermelha atingiu a maior altura e teve o menor alcance horizontal? Letra D, a equipe azul atingiu a maior altura e teve alcance horizontal maior que a vermelha? E as 3 equipes terminaram empatadas, pois têm a mesma velocidade inicial. Galera, eu até suspeito que você já sabe, né? Mas vamos usar as equações, achar os valores e fazer as discussões finais. Deixa eu só subir um pouquinho, né, gente? Que aqui pegou um pouquinho aí do texto, tá certo? Então vamos lá, gente. As equações que eu vou usar são aquelas fórmulas prontas, porque quando parte do solo e volta para o solo, eu posso usar essas fórmulas aí. A altura máxima é V0y ao quadrado sobre 2g, só que V0y é V0 seno, né? E o alcance horizontal, eu demonstrei essa fórmula aí, né? V0 ao quadrado, seno de 2 vezes o ângulo pela gravidade. Usando essas fórmulas prontas, gente, e substituindo os valores que foram dados, eu vou deixar você fazer bem devagarinho, ó. Equipe azul saiu com a velocidade inicial de 20, a gravidade lá é 10, o ângulo que foi lançado é 30. A equipe vermelha saiu com a velocidade inicial 20, a gravidade é 10 e o ângulo que foi lançado é 45. Para a equipe verde, a velocidade inicial é 20, a gravidade é 10 e o ângulo de lançamento é 60. Esses valores, gente, você obtém a partir dessas informações. Eu vou deixar você fazer com bem calma. Quando você fizer, usando essas fórmulas aqui, você conclui algo interessante. Observe, os foguetes azul e verde têm o mesmo alcance. Eu já sabia, professor. Porque ângulos complementares, o do azul é 30 graus, o do verde é 60 graus. Ângulos complementares têm o mesmo alcance, confirmou 34,8. O vermelho foi lançado com um ângulo de 45, deu a maior distância percorrida na horizontal e o valor foi 40. Tá vendo, gente, que o ângulo de 45 percorre a maior distância na horizontal? Perfeito. E uma outra observação, né, gente? O foguete que foi lançado com o maior ângulo com a horizontal atinge a maior altura. Então, resumindo,
os foguetes azul e verde têm o mesmo alcance porque os ângulos são complementares, 30 e 60. O foguete vermelho tem o maior alcance porque é o ângulo de 45 graus. E o foguete verde é o que atingiu a maior altura porque teve o maior ângulo com a horizontal. De posse de tudo isso, a resposta correta é a B de bola, né, Carlos? O que é que diz a B de bola? As equipes azul e verde tiveram o mesmo alcance, porque os ângulos são complementares, apesar de seus foguetes atingirem alturas máximas diferentes. É verdade, gente. O foguete verde é o que tem a maior altura, maior do que o azul, porque o azul teve apenas 30 graus, embora os alcances sejam iguais. Gostei, viu, Carlos? Letra B de bola. É lógico que uma observação complementar, se o objetivo é atingir o máximo da distância horizontal, quem vai ganhar é o vermelho, porque foi lançado com o ângulo de 45 graus. Ela seria a campeã. Tá aí, foguete vermelho, palmas para você. Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Abraço, até a próxima.